no bairro das Indústrias, apresenta uma paralisação no trânsito. Então eles estão voltando de ré, alguns viraram na contramão, as carretas, a empresa por cima, para vocês verem a imprudência. Depois a culpa é do caminhoneiro, né? Boa tarde. Inacreditável este flagrante de irresponsabilidade de motoristas diante da falta de estrutura e vigilância no anel rodoviário da capital, onde desastres e mortes são constantes. Quem nos mandou esse flagrante foi o Luiz Otávio, que no sábado passado à tarde estava seguindo para o trabalho e resolveu registrar o absurdo dos motoristas voltando na contramão, travando o tráfego na pista para poder pegar a marginal por uma passagem irregular. O trecho é o mesmo onde houve um engavetamento recentemente envolvendo carreta e carros, ali bem depois da descida do Betânia, famosa pelas tragédias. Tem um flagrante? Mande para a gente no WhatsApp 8814-1360, o código é o 31. E a imprudência ao volante matou um jovem de 21 anos nessa madrugada na curva do Ponteio da BR-356 em BH. O motorista descia a rodovia no sentido Nova Lima, Belo Horizonte, quando perdeu o controle da direção na altura da curva do Ponteio. O carro subiu no canteiro e bateu na encosta às margens da pista. A frente da Mitsubishi ficou destruída e o corpo do condutor preso às serragens. Equipes do resgate e do SAMU tiveram dificuldades para fazer o socorro. De acordo com os bombeiros, Victor Duarte Franca Viana não usava o cinto de segurança. Ele morreu logo depois de dar entrada no Hospital João 23. Tempo de chamas. Um incêndio levou ao fechamento do Parque Nacional da Serra do Cipó agora. O fogo começou fora da reserva na sexta-feira, mas se alastrou atingindo a área de preservação. Inclusive pontos onde ficam várias cachoeiras, como a do Retiro e da Farofa, que já foram atingidas. Brigadistas e voluntários atuam no combate às chamas e pedem ajuda. As equipes agora trabalham para evitar que o fogo chegue à entrada principal do parque. O combate é feito com abafadores e bombas costais. Tem 65 brigadistas do Instituto Chico Mendes, da Brigada Municipal do Ibama, de Jaboticatubas e voluntários treinados trabalhando no local. E a previsão é de que 15 bombeiros civis cheguem ao Parque da Serra do Cipó hoje ainda. Em Belo Horizonte, um incêndio em vegetação ao lado de um posto assustou moradores do bairro Sion na noite dessa terça. Gente, olha que tristeza. Tudo queimando. Queimando, queimando, queimando. Perto do posto de gasolina, em frente ao nosso prédio. Aqui de cima está um calor, vocês não têm ideia. Triste demais. O fogo começou na vegetação da Serra do Curral, acima das ruas Patagônia e Haiti, entre os bairros Sion e Belvedere, na zona sul de BH, por volta de 6 da tarde. Ameaçou prédios e um posto de gasolina na rua Haiti. Vizinhos e funcionários do posto iniciaram o combate com mangueiras e reclamaram da demora dos bombeiros. Eles teriam chegado ao local cerca de 1 hora depois da chamada em uma caminhonete com 5 militares. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a demora ocorreu devido à alta demanda que a corporação vem atendendo a incêndios demais. As ocorrências seguem uma ordem de prioridade por chamada ou por caráter de urgência, de forma que todos os pedidos estão sendo atendidos na medida do possível. Por exemplo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há equipes na Serra do Cipó, como eu falei. Neste momento, a prioridade é combater incêndios em áreas que podem oferecer risco à população. Do fim de semana até hoje, foram registrados pelo menos 700 focos de incêndio em vegetação. A estimativa dos bombeiros é de que este ano o número de incêndios em Minas Gerais seja 3 vezes maior do que em 2013. E BH é a capital mais quente do Sudeste atualmente. A temperatura que chegou nessa terça a 36 graus e a umidade do ar que caiu para 12% fizeram de Belo Horizonte uma das piores capitais do Brasil, perdendo apenas para Cuiabá e Campo Grande, ambas com termômetros na casa dos 40 graus, e Goiás com 37. Com tempo assim, gente, não podemos esquecer da hidratação. Uma Belo Horizonte cheia de fumaça. Nesses últimos dias tem sido assim. Uma névoa seca cobre a cidade. Consequência do tempo extremamente quente, um perigo para a saúde. Umidade baixa, você aumenta o número de pessoas com doenças respiratórias e com isso a transmissão também. Se você estiver doente, você pode passar para outros vírus ou bactérias para as pessoas.
para outras pessoas, a quem esteja infectado, né? Os anos passam e o calor só aumenta. Para se ter uma ideia, segundo os meteorologistas, a maior temperatura registrada em Belo Horizonte desde 1910 foi em outubro de 2012, 37 graus. E, pelo jeito, os próximos dias na capital podem ficar perto disso. Neste mapa é possível ver a massa de ar quente sobre a região sudeste. Todo o estado de Minas Gerais está coberto por ela. A situação está bem crítica e não há previsão de chuva para os próximos 7 dias. Só deve chover no final desse mês, mas serão chuvas em forma de pancadas, que são chuvas que não alteram essa condição que estamos vivenciando agora. Apesar da baixa umidade do ar, a Secretaria de Estado de Educação não suspendeu as aulas, como acontece em cidades de clima seco como Brasília. A saída, então, é usar a matemática simples para encarar o sol. Sombrinha mais água mais picolé é igual a um dia com menos sofrimento. É bastante água, porque senão não tá danado. Tem que tomar muita água para hidratar, tá difícil demais. É muito quente, né? Se não hidratar, fica complicado. De acordo com o 5º Distrito de Meteorologia, uma massa de ar frio vinda do Polo Sul chega ao estado nos próximos 3 dias. Mas não adianta esperar muito não. Deve causar chuva só no leste de Minas e na zona da mata. Não vai conseguir romper o bolsão de ar que está estacionado sobre as demais regiões do estado. Este calor é explicado pela falta de formação de nuvens nos últimos 5 dias, o que expõe áreas como a da capital à radiação direta do sol. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade mais quente nessa terça em Minas foi Campina Verde, no Triângulo. 39 graus e 10% de umidade do ar. Veja como é que está o tempo hoje. Quarta-feira de céu ensolarado a parcialmente nublado na região sul. Nas outras áreas do estado, o sol brilha forte. Máxima de 36 graus em Belo Horizonte. 32 em Araxá. A temperatura chega aos 30 graus em Passos. Aos 34 em Uberaba e aos 37 graus em Três Marias. Olha só como é que o céu, o horizonte, o Belo Horizonte está enfumaçado. Neste momento, 34 graus, umidade do ar em 22%. Já a Prefeitura de BH anuncia o plano de emergência para o período das chuvas. A gente não sabe quando é que ele vem, mas vem. Flagrante de desperdício de água. Com esta seca e racionamento não é possível, né? Veja o vídeo que o Wellington Oliveira nos mandou pelo WhatsApp, gravado no Mercado Livre do produtor na Ceasa, em Contagem. Gente, olha a falta de água que tá tendo aí e desperdício danado de água aqui, ó, pra você ver. Não usa vassoura pra varrer, não, usa água. É incrível uma coisa dessa. A administração da Ceasa nos respondeu dizendo que a limpeza da área coberta do Mercado Livre do produtor é feita com uma lavadora industrial de 3 a 4 vezes por semana. Essa máquina economiza em até 70% o uso da água, já que ela reaproveita a água à medida em que é utilizada. As áreas externas são limpas com uma mangueira de alta pressão. Não foi bem o que a gente viu, né? 2 vezes por semana. A limpeza de todo o resto da central é feita por varrição. É o que a gente espera, a economia de todo mundo. 8814-1360, código 31, é o canal para você denunciar, enviar imagens de flagrantes curiosas. Para falar conosco, ligue 3237-6085, código 31. E para enviar mensagens, use o Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. Uma jovem foi presa com drogas, munição, muito dinheiro vivo e vários produtos que eram usados para o tráfico no bairro Calafate, em BH. Ela também tinha uma camisa da Polícia Civil. Foram apreendidos vários papelotes e pinos de cocaína, relógios, munições, canivete, uma caderneta com anotações da movimentação do tráfico, R$12.200 em dinheiro, além de 6 rádios comunicadores e esta camisa com a marca da Polícia Civil. Segundo a PM, tudo estava com Maiara Rayane de Almeida Ferreira, de 20 anos. A PM fazia patrulhamento em uma vila do bairro Calafate, em BH, quando viu a jovem saindo de um beco com a bolsa nas mãos. Os militares desconfiaram dela e pediram a identificação. Maiara disse que o documento estava em casa. A PM então foi até lá e encontrou todo o material apreendido. Ela nos relatou que o material não era dela, porém não soube nos falar de quem seria os materiais arrecadados. Ela não tem passagens pela polícia? Não tem passagens.
Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na noite dessa terça no centro da capital. O acidente foi na Avenida Amazonas, quase esquina com São Paulo. Luzia Maria dos Santos, de 56 anos, foi atingida pelo coletivo da linha 2035. O motorista Carlos Eustáquio Lage disse à polícia que viu pelo retrovisor que ela atravessava a rua de bengala, se desequilibrou e caiu embaixo do ônibus. Carlos fez o teste do bafômetro, que não mostrou ingestão de álcool. Uma árvore que caiu em dia de ventania na capital bloqueia uma rua do bairro Olhos d'Água há mais de uma semana. Informação em vídeo, o nosso telespectador Rogério foi quem nos enviou pelo WhatsApp. Veja aí. Aí pra você ver, ó, descaso da prefeitura. Tem gente nem de passar na rua. Mandando aí pra ver se resolve pra gente aí, que tá difícil. No meio da rua, pra pagar imposto, vocês não pensam duas vezes. Manda uma prefeitura resolver isso para nós aí, por favor. Bom, a Superintendência de Limpeza Urbana e a Regional Barreiro informaram que vão mandar uma equipe hoje ao local para avaliar o que pode ser feito. 88-14-13-60, código 31, já sabe, né? É o número do nosso WhatsApp para você enviar o seu conteúdo e participar do Jornal da Alterosa. Mais um policial civil exonerado que está preso foi transferido da casa de custódia para um presídio comum. Ele seguiu o mesmo caminho de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que já está na penitenciária Nelson Hungria em Contagem. Outros 9 estão na fila. É numa ala separada e criada exclusivamente para ex-policiais que Marcos Aparecido dos Santos está desde semana passada na penitenciária Nelson Hungria. Bola tinha conseguido o benefício, como ex-policial, de permanecer em um presídio separado. Mas este juiz considerou que o homem condenado por matar Elisa Samúdio não tem mais esse direito, pelo fato de Bola ter sido expulso da Polícia Civil. Fere o que nós chamamos de princípio da igualdade. Porque, nesse caso, do meu ponto de vista, não existe mais o interesse do Estado em continuar conferindo prerrogativa a alguém que não mais ocupa os quadros da corporação, não mais está no Estado. Então, para mim, é uma situação realmente que beira, inclusive, a imoralidade. De acordo com o juiz, a decisão de transferir Marcos Aparecido dos Santos não foi a única. Um outro ex-policial que estava na casa de custódia já foi transferido. E o Ministério Público deve pedir em breve que os outros 9 ex-policiais que lá estão também sejam levados para um presídio comum. Entre os que podem ir para uma penitenciária comum está o ex-delegado Geraldo Toledo, suspeito de matar a namorada. A casa do policial civil, que fica no bairro Horto, em Belo Horizonte, abriga 50 presos, sendo que 9 são ex-policiais. Ainda não há prazo para que as transferências aconteçam. O Ministério Público tem feito ainda um estudo criterioso dos outros diversos casos de pessoas que estão ainda recolhidas na casa do policial, para se saber se, eventualmente, um e outro, também se enquadram na mesma situação. Em se enquadrando, os pedidos serão feitos e, já existindo uma decisão, as outras serão no mesmo sentido. Uma cabeleireira de Santa Luzia, na região metropolitana da capital, luta para se livrar de uma armação de muito mau gosto. Ela foi acusada em redes sociais de ser portadora e estar transmitindo o vírus HIV, que ela não tem. A moça de 24 anos esconde o rosto, mas revela sentimentos que tiram o sono. Estou me sentindo muito constrangida, muito abalada. Eu saio na rua assim, fico com medo de acontecer alguma coisa comigo, porque eu já recebi ameaça de morte por causa dessa mensagem. O drama da cabeleireira começou há cerca de 10 dias, quando surgiram mensagens de amigas no celular avisando sobre um boato que estava circulando pela internet, envolvendo o nome dela. No texto, alguém afirma que a moça tem AIDS e que está infectando pessoas com o vírus HIV, principalmente homens casados. A foto dela foi anexada às mensagens, além de indicações do endereço da jovem. Inclusive, eu recebi uma mensagem sábado de uma pessoa falando assim: recebi o seu resultado de exame aqui e vi que era mensagem caluniosa que estava publicando a seu respeito. Inclusive, eu fui responsável por mais de 3.000 divulgações. Um arquivo de áudio com a voz de uma mulher também está sendo enviado. A gravação diz que foi a mãe da moça que resolveu alertar as pessoas. Como ela não sabe de quem ela pegou, ela está distribuindo para todo mundo.
E ela tá fazendo isso com vontade, por maldade. Minha mãe é alcoólatra, tem problema de cabeça, não sabe nem conversar direito. Toda vez que ela precisa de ir ao médico, a gente aqui leva, às vezes meus irmãos, né? Logo depois de receber as mensagens, a cabeleireira resolveu procurar a polícia. Com medo até de andar nas ruas, ela registrou um boletim de ocorrência e foi orientada a procurar a delegacia especializada em crimes cibernéticos. O objetivo é localizar e responsabilizar a pessoa que postou as mensagens na rede. Para dar força ao processo, ela vai anexar também este resultado, que deu negativo para o vírus HIV. De acordo com o delegado, é possível rastrear a origem das mensagens e punir se for confirmado o crime. Difamação, né? Podem ainda responder por dano material e dano moral no âmbito civil. Ele afirma que todas as pessoas que replicaram a mensagem também podem responder à justiça. Quem sabe que a informação é falsa e retransmite, tem o dolo de difamar a pessoa no contexto em que ela vive, no contexto social. Vai começar agora à tarde em Matozinhos o Fumacê para o combate ao mosquito transmissor da dengue, que é o mesmo que transmite uma doença nova por aqui, a febre chikungunya. O primeiro caso do estado já foi diagnosticado nessa cidade da região metropolitana da capital e nessa manhã técnicos da Secretaria de Saúde visitaram casas e alertaram os moradores sobre a importância da prevenção. A bandeira amarela significa que tem agente de controle de endemias em casa. Os profissionais responsáveis por procurar focos do mosquito Aedes aegypti. Com muita atenção, eles revistam os locais em busca de tudo que possa facilitar a propagação do mosquito. O trabalho já é realizado para o combate da dengue, que tem a mesma forma de contágio da febre chikungunya. Um caso da doença foi confirmado na cidade. Os moradores estão assustados. Preocupada, né? Porque ainda mais aqui em casa são 4 filhos, a gente fica mais preocupado. Fica sim, com certeza, porque a gente tem criança dentro de casa, então para adultos já é ruim, imagina para criança. O papel da população é fundamental, né? Os cuidados são exatamente os mesmos da dengue, né? Sempre manter caixa d'água tampada, evitar água parada em pratinhos de plantas, manter calhas sempre limpas. José diz que está atento, fazendo o que pode para prevenir. Eu procuro sempre estar limpando meu quintal, né? Juntando aquelas vasilhas que podem acumular água. Ainda hoje, Matozinhos vai receber o apoio de uma força-tarefa do Estado. Cerca de 20 agentes vão percorrer 4 bairros da cidade para espalhar um inseticida que mata o mosquito adulto. Os bairros selecionados são Progresso, Vitalino Fonseca, Bom Jesus e Distrito Industrial, onde mora a mulher de 48 anos que foi diagnosticada com a doença. Por causa do tempo seco, a população deve ficar ainda mais atenta ao fumacê que será realizado. Os imóveis têm que ser mantidos abertos, pessoas que têm problemas respiratórios, elas têm que redobrar atenção. O ideal é que elas se mantenham fora do domicílio nesse período de aplicação do fumacê. De acordo com a Secretaria de Saúde de Matozinhos, as pessoas precisam ficar atentas aos sintomas. Uma pessoa pode ter febre, pode ter dores articulares e são sintomas semelhantes, são os principais. Então, agora temos 2 motivos para combater o Aedes aegypti. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje um plano de emergência para o período das chuvas. A apresentação do Plano de Emergência Pluviométrica 2014-2015 começou com uma análise de como anda o clima no estado. Nas próximas semanas, pode haver temporais que mereçam a atenção das autoridades. Essas pancadas de chuvas agora do mês de outubro, em função das altas temperaturas que nós estamos vivendo, elas podem causar até chuvas de granizo e fortes rajadas de vento. Com isso, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e órgãos ambientais acreditam que as medidas a serem tomadas devem ser bem semelhantes às aplicadas em 2013. A intenção é evitar que cenas como estas se repitam na capital, na região metropolitana e também em diversas cidades de Minas. Para isso, 716 unidades municipais de proteção e defesa civil já foram instaladas em todo o estado. Cursos de capacitação também foram oferecidos. Através da Escola de Defesa Civil, capacitar funcionários públicos e até pessoas do setor privado para que pudessem nos ajudar durante o período chuvoso a minimizar esses problemas. Algo em torno de 7 mil alunos nós conseguimos instruir. O momento também foi de alerta para o assoreamento dos rios, o que potencializa os alagamentos no período chuvoso.
Nessa falta de água mostradas com os rios, a quantidade de detritos que tem que não deveriam estar lá. É lixo puro. Isso é um grande causador de enchente nas cidades e até nos campos também, com perda para todos os produtores. O prejuízo é de todos. Prevenção não é só para Belo Horizonte, o lançamento foi do governo do estado. As discussões partidárias acaloradas pelas redes sociais têm provocado até o fim de amizades. A campanha eleitoral pela internet move simples eleitores e principalmente militantes ferrenhos a postarem todo tipo de insultos aos adversários. Nunca a intolerância às ideias e escolhas políticas foi tão cultivada e exposta assim, o que motivou até uma campanha pelo respeito aos direitos individuais. Flávia tem vários amigos, porém, nas semanas que antecedem as eleições, tomou uma decisão drástica. De uma só vez, excluiu 10 das redes sociais. Às vezes pessoas não têm nem convicção política, né? Para mim não sentir agredida, eu estou bloqueando e já estou avisando para alguns amigos que nesse período a gente não conversa. Minha conversa é depois do dia 26 de outubro. Felipe tomou a mesma decisão. Ele conta que já sabe quem vai votar e gosta de conversar sobre isso, mas reclama que a internet virou um campo de guerra. As pessoas deixaram de conquistar voto boca a boca e conversar no ônibus, no boteco ou sei lá, na praça, para poder partir para o campo de batalha no Facebook, Twitter, etc. Ele defende a militância nas redes sociais, mas reconhece que é preciso haver um limite. Apesar da gente estar de ser muito novo, não é difícil encontrar e identificar pessoas que estão cometendo esses crimes virtuais. Tem que amar as pessoas como se não houvesse eleições. A situação ficou tão frequente que no início de outubro o Ministério da Justiça lançou uma campanha para conscientizar os internautas a evitar conflitos pessoais. Uma das mensagens postadas foi essa daqui: não confunda discurso de ódio com liberdade de expressão. Para esta psicóloga, a discussão nas redes sociais vai continuar mesmo após as eleições como um fórum público para assuntos diversos. Isso pode ser saudável, desde que haja respeito. Não precisa brigar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos estar abertos a escutar e fundamentados para falar, contextualizando, preto e branco só para time de futebol, para política não. A gente volta já com o lançamento do livro da cantora lírica Maria Lúcia Godoy. Aguarde. Crônicas de uma das mais importantes cantoras líricas de Minas Gerais viraram livro. Guardados, de Maria Lúcia Godoy, lançado nesta terça em BH, reúne as crônicas que ela publicou no jornal Estado de Minas durante 11 anos, além de depoimentos e correspondências com políticos, músicos, escritores e outras personalidades. E ela tem mais novidade vindo por aí. Quando você foi embora. Imponente nas apresentações em teatros da Europa. E simples na roda de violão caseira, ao lado do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Dedicatórias de gênios da literatura e da música, como Carlos Drummond de Andrade e Cartola. Maria Lúcia Godoy também é considerada a maior intérprete do compositor Heitor Villa-Lobos. Uma vida de sucesso e de poucos segredos que não estão mais guardados. São histórias mais da família, da minha vida familiar e da minha vida em relação ao mundo. Sempre protestando contra as coisas erradas do governo, sem ser nenhuma política, sem saber de nada. O lançamento da obra, que em pouco tempo estará nas principais livrarias da capital, foi na Academia Mineira de Letras. O livro reúne crônicas publicadas no jornal Estado de Minas durante 11 anos. Entre as 172 páginas, histórias de uma mineira que conquistou os palcos de todo o mundo, mas que sempre valorizou a terra onde nasceu. Ela tem um trabalho muito consistente com as cantigas mineiras, com as modinhas brasileiras. Depois de encantar grandes públicos, Maria Lúcia Godoy, hoje, aos 90 anos, continua animada com a carreira. Em breve, vai lançar um novo CD. Um disco muito bonitinho, de acalantos. São canções infantis que eu inventei agora. E fiz a música e foi depois musicada por músicos notáveis.
Agora tem a propaganda eleitoral gratuita e depois você fica com TV Verdade. E tem mais informações nos nossos noticiários às 6h15 da noite. Eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte, 12h30. Até lá.